O Jornal do Meio-Dia está de volta e a vice-prefeita de Cuiabá, Coronel Vânia Rosa, que recentemente se filiou ao MDB, afirmou que a pré-candidatura da deputada estadual, Janaína Riva, ao Senado é irreversível. Segundo ela, qualquer fala sobre mudança de rota seria mera especulação, inclusive a possibilidade de compor uma chapa majoritária ao governo neste ano. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a vice-prefeita de Cuiabá, Vânia Rosa. Boa tarde, vice-prefeita, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, nossa sociedade cuiabana. E a gente está aqui para esclarecer o que for preciso e necessário sobre essa polêmica fala, né, que tem tido aí. Vice-prefeita, depois da sua filiação, a senhora não esteve aqui ainda. Qual foi o fator determinante que fez a senhora mudar de partido e ir para o MDB da deputada Janaína Riva? O fator determinante, antes de tudo, foi a decisão e a necessidade de ter que mudar de partido, uma vez que o Partido Novo não me deu amparo nos momentos que, em 2025, eu passei, enquanto eleita, a vice-prefeita, sem atribuição, passando toda essa situação durante a minha fase nas secretarias, e uma exposição que toda a sociedade cuiabana e quem acompanha os bastidores e a política em si tem visto. A senhora entende que foi vítima de violência política de gênero? De certa forma, sim. Hoje eu vejo com mais clareza isso, e o fato de até hoje, não ter essa atribuição legal, formalizada, é algo que ainda tira o poder da mulher. Não adianta a gente só ser eleita, nós precisamos ter atribuições, ter poder para poder fazer aquilo a que viemos. Durante a campanha, é isso que eu acreditava, então eu acredito que a gente tem que buscar isso. E foi isso que não me foi permitido durante esse processo todo. A vice-prefeita, e essa situação, ela continua porque ao visualizarmos este novo partido ao qual a senhora se filiou, com certeza ele é um partido que se distancia mais do atual partido do prefeito Abílio Brunin, por exemplo. Então, isso mostra, na verdade, que a senhora busca esse resguardo e o diálogo com o próprio prefeito, ele melhorou ou não? Que a senhora falou que ainda essas atribuições institucionais a senhora não consegue exercer? Sim, formalmente a lei orgânica rege ali o que é atribuição legal. Então, está claro para todo, né? A gente tem um portal transparência e acesso a todas as leis. Então, isso não me deixa mentir, nem deveria, não é do meu perfil, mas a atribuição formal, legal, eu não tenho. Hoje eu sou a vice-prefeita, num cargo solitário, junto com a minha equipe, tenho buscado fazer alguns projetos que me são prática, oportunos. O que tem acontecido? Na prática, eu continuo vice-prefeita, mas nesse cargo, nessa cadeira muito específica de necessitada, se for necessitada, na ausência do prefeito, eu assumiria. Mas isso não é o que eu tenho como expectativa. A gente quer, antes de tudo, poder trabalhar, independente da ausência do prefeito ou não. É o que eu sempre digo, a gente recebe um salário independente de ir para a prefeitura e acordar cedo ou não. Mas eu não me vejo com a consciência tranquila, tendo esse recebimento e esperando a ausência do prefeito para poder trabalhar com uma equipe, inclusive, que eu tenho hoje. Independente de ser só ou não, a gente busca o trabalho, isso sempre foi meu perfil. E isso eu tenho feito através de um projeto que eu tenho levado. Então, buscar essa atribuição hoje é algo que, como necessidade, eu vejo como uma necessidade de reconstrução da vice-prefeitura, sabe? Algo que desde 2017 não acontece. Então, eu tento não apontar nomes como o prefeito Abílio ou quem o valha, porque antes disso já era um fato isso. Eu só expectava que isso mudasse, mas não houve essa mudança. E há diálogo da parte dele, alguma expectativa? Nesse sentido, não. A gente tem o dever de urbanidade, lá estou na prefeitura para trabalhar, independente de ser centro, esquerda ou direita, a gente tem que trabalhar, para isso que a sociedade cuiabana nos elegeu. Na sua avaliação, quais os problemas de Cuiabá que não podem mais esperar, que são urgentes de ser enfrentados? Sempre como prioridade a gente coloca a saúde, né? Quanto à questão da saúde, é algo que
não tem volta muitas vezes. Isso é muito claro para mim. Infelizmente não participo na gestão para poder ter alcance sobre isso. Meu âmbito, como eu disse, é o cargo solitário de vice-prefeita, com a minha equipe, né, buscando aí algumas parcerias, mas a saúde é sempre a prioridade maior, depois a segurança, né, ou concomitantemente a segurança, né, a partir do momento que a gente tem segurança, a gente tem liberdade para deslocar ou não. E aí, fora isso, todos os acessórios que movimentam a logística da cidade, né, como a própria malha viária, né, que existe aqui, que está bem, realmente muito caótica. E, posteriormente, ainda vem os outros acessórios, a educação é essencial. Então, eu vejo, não tem como fugir dessas pautas, são essenciais realmente. Uma boa administração é necessária para que isso seja colocado numa gradação necessária ali para fazer o nosso dinheiro render, né? Nesses pontos aí que a senhora citou, que sugestão poderia ser feita por Vânia Rosa ao prefeito Abílio Brunini? Então, como eu te disse, Lúcio, eu não tenho participado de forma alguma na gestão. E eu me coloco num posicionamento de muitas vezes não tentar interferir, sob pena, principalmente aqui em público, sob pena de muitas vezes ser tratada como uma oposição ao prefeito. Eu estou ainda na gestão Abílio e Vânia, então eu tenho a necessidade de ter esse posicionamento ético para com o prefeito e deixar ele fazer a gestão. Eu só espero que seja o melhor. Se em algum momento eu for participar dessa gestão, eu com certeza atenderei isso e aí sim eu poderei falar o que é possível ou não na minha versão. E se eu for ouvida, né, eu continuarei na gestão. Se não, eu não entro onde eu não sou convidada. E se houver a necessidade de me chamar, eles o farão. Mas a senhora pretende continuar na gestão ou talvez neste ano eleitoral aspira a outras oportunidades? Por exemplo, até, quem sabe, uma pré-candidatura a um cargo, no caso das próximas eleições agora, deputado estadual, por exemplo? Camila, é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim, a partir do momento que eu estou no MDB e todos os partidos eles fazem a composição de chapas. Contudo, isso ainda não está claramente, formalmente definido. A gente depende de um posicionamento real do partido e após essa formação dessa chapa para pensar se a resposta disso é positiva. Eu nunca busquei ter algum mandato. Então, o que for viável para o partido em si, o qual estou hoje, a gente vai cumprir. A gente sabe que uma campanha depende muito do partido e também há necessidade de uma dedicação bastante exclusiva, então a gente espera essa decisão formal para poder me posicionar. Vice-prefeita, a senhora disse já que a candidatura, o projeto de Janaína Riva ao Senado é irreversível. Na sua avaliação, o que é que incomoda para os adversários essa pré-candidatura de Janaína ao Senado? Janaína hoje é um nome irrefutavelmente forte. Eu vejo a Janaína como uma mulher forte que, sobre algumas circunstâncias também ruins, negativas, ela conseguiu ressurgir. Hoje ela tem um cargo mandatário autônomo e ser senadora também será um cargo autônomo e isso assusta. Eu não vejo com bons olhos a regressão da Janaína à vice-prefeita. E o próprio... Vice-governadora. A vice-governadora, melhor dizendo. Uma vez que é um cargo que não tem autonomia, algo que as mulheres precisam levar o nome não só da Janaína, mas o nome das mulheres, a política para as mulheres. Então isso incomoda, essa autonomia talvez seja algo que incomoda. A mulher empoderada incomoda. O homem tem poder, né? A gente usa sempre o termo empoderada para a mulher e isso já ficou até pejorativo, né? Mas o homem também tem poder. Então todos precisam de poder para poder comandar, para poder legislar, para poder fazer uma execução de algo. E ninguém vai ser ilegítimo ou trabalhar na ilegalidade. Nós somos agentes públicos e para isso a gente precisa de legitimidade. Então, o poder e o tido empoderamento, que é tão pejorado, é necessário para qualquer gestor.
E para a Janaína não é diferente. E ter essa autonomia é algo que às vezes assusta. Ela, enquanto deputada, ela já é estadual, ela já está no estado. Enquanto senadora, ela pode estar a nível Brasil. Então isso pode ser bastante assustador para a concorrência. Agora, enquanto vice, ela perde bastante autonomia. Estou num momento passando por isso, está claro isso para todo mundo, e não é questão de, novamente, de julgar ou deixar de julgar o que existe. É um cargo mandatário, enquanto vice, a gente espera, sim, vir alguma atribuição formal, e eu me mantenho no meu posicionamento, no meu lugar, no meu espaço. Não estou aqui para tomar lugar de ninguém, mas aquilo que é meu, a gente corre atrás. E ser vice, eu só acredito que, tendo um pouquinho de atribuição legal, eu poderia colaborar mais com a gestão pública do nosso município. Embora a senhora não queira atribuir essa questão de um cargo figurativo, talvez usando essa expressão, para o vice, sabemos que isso depende também do gestor titular do cargo, certo? A postura. Ao compararmos, por exemplo, o vice-governador, que hoje tem uma visibilidade também com uma intenção eleitoral, e o tratamento dado à senhora, não é? É muito discrepante. Exatamente. Então depende do gestor também, né? Sim, com certeza, está diretamente ligado ao gestor. Vice-prefeita, antes de encerrar aqui, a senhora foi comandante da patrulha Maria da Penha enquanto oficial, não é? Sim. Como que a senhora enxerga aí esse quadro escandaloso de violência contra a mulher aqui em Mato Grosso? Eu enxergo com lamentação, né? Eu lamento muito ainda a nossa cultura, a gente não ter conseguido evoluir nesse sentido, né? Em trazer mais civilidade para o nosso povo. Contudo, eu enxergo também que nossas leis, a forma como tem sido tratada essa pauta, é algo que ainda deixa uma necessidade de melhor administrar essa questão tão horrenda. Aqui em Mato Grosso já foi apontado que faltam políticas públicas de proteção à mulher. Exatamente. E quando a gente fala proteção, a gente está levando também num viés de tratar algo que está já acontecendo. A gente tem que agir de forma menos efêmera e menos imediatista e voltar na prevenção. E a prevenção só se faz com a educação. É isso que está faltando? Com certeza sim, Camila, com certeza. Não adianta somente penalizar mais ou colocar, mesmo que fosse uma prisão perpétua. Isso é importante? Bastante. Acredito que bastante, porque muitas vezes a punição é que faz essa regressão. O medo disso, talvez. Mas um momento de um crime tão bárbaro, tão passional, né? E os homens não têm pensado se vão ficar presos 10 dias, 40 anos ou prisão perpétua. Deixar os filhos órfãos. As questões emocionais afloram muito mais do que o pensar sobre a pena. Então a gente precisa educar, e educar não só intelectualmente, mas educar com valores, com civilidade, educação emocional também, né? Augusto Cury fala muito sobre isso. Então é algo que tem que ser primado. A educação emocional é algo que também se aprende, sabe, Lúcio? E a gente tem que falar sobre isso e desmistificar a violência sem pensar que a violência é só lesão corporal ou feminicídio ou a morte da mulher, né? A violência, ela está nas minúcias, ela está na falta de educação, na indiferença. Então é sobre isso que a gente tem que falar. Muito obrigado pela sua presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Ótima tarde.